O King, sem dúvidas, é o personagem mais superestimado por todos os outros personagens de One Punch Man, desde monstros, heróis a civis, todos consideram ele o homem mais forte do mundo. Alguém que com certeza você deve evitar e irritar, mas o que acontece quando um herói pessoalmente decide testar essas tais habilidades dele? Bem, isso já rolou e quem decidiu ir atrás do King foi ninguém menos que o Samurai Atomic. E isso no intuito de desafiar ele para uma luta e poder crescer ainda mais suas habilidades. E bem, eu sou o Felipe, se tu quer saber como tudo isso rolou, fica aí que eu vou te contar agora. E bem, logo de início é mostrado a gente a cidade de M, onde uma voz dizia enquanto reclamava que não importava o quanto eles tocassem o interfone, ele não atendia a porta, e nesse ponto é mostrado pra gente quem tava falando aquilo. E bem, aquela voz era do Samurai Atomic, que enquanto falava com seus discípulos, seguia reclamando, afinal ele tinha ido até lá com a intenção de testar suas habilidades com a espada, mas fazer tudo aquilo parecia ter sido uma grande perca de tempo. Mas como eles já estavam ali, no caso na cidade M, eles podiam aproveitar para comer um sushi ali mesmo, e nisso eles entram em um restaurante de sushi na esteira, mas quando um dos seus discípulos decide qual prato ele vai querer pegar primeiro, uma outra pessoa que estava ali no restaurante pega exatamente esse mesmo prato, mas até aí tudo bem, só que quando um outro discípulo seu fala qual prato ele vai querer, acontece a mesma coisa, aquela pessoa passa na frente e pega o prato antes dele. E isso acaba se repetindo mais uma vez, e no ponto em que essa pessoa acaba pegando o prato que o Samurai Atomic ia querer, ele acaba se levantando para falar com ela, mas nisso seus discípulos pedem para ele se acalmar, até porque aquela pessoa era só um civil que estava ali. Mas no ponto em que eles olham melhor quem estava ali do lado deles, todo mundo se choca, afinal quem estava ali sentado era exatamente a pessoa que o Atomic estava procurando, no caso o King. Assim que ele nota o King ali, imediatamente ele vai na direção do herói e fala que não esperava encontrar ele ali, completa chamando o King de o senhor mais forte do mundo e que ele tinha andado muito para encontrar o herói, então agora ele gostaria de pelo menos um minuto da sua atenção. E assim que o King escuta isso, ele fica totalmente nervoso e com medo, e por causa disso seu coração começa a saltar e fazer muito barulho. E pra quem não lembra, esse barulho, por mais que o King só faça quando tá com medo, os heróis veem aquele barulho como o motor King, que só é ativado quando ele tá no seu modo de batalha. Então quando o King fica nervoso e começa a fazer esse barulho, todo mundo fica em choque, afinal pra eles o King tava entrando no seu modo de batalha. E nisso o Samurai Atomic já chama o King pra sair do restaurante, ou se ele preferir eles podem lutar ali mesmo, mas com isso ele segue questionando o King e pergunta se ele realmente é alguém forte, afinal ele nunca viu o estilo de luta dele. E nisso o King questiona se ele só foi até ali pra isso, mas quando ele fala isso ele acaba se engasgando com a comida, e enquanto tenta desengasgar ele acaba levantando os hashis que ele estava usando pra comer na frente do seu rosto, o que faz todos os discípulos do samurai ficarem completamente paralisados de medo, afinal aquilo era muita arrogância da parte do King, e junto a isso o Samurai Atomic começa a sacar sua espada. Enquanto elogia a coragem do King, ele diz que agora ele vê que ela não é só um boato, mas enquanto isso ele questiona se o King pretende defender a espada dele somente com aqueles hashis. E bem, tudo isso só rolou porque quando o King engasgou com a comida, ele acabou segurando os palitinhos na direção do herói como se fosse usar eles como arma, como se aquilo fosse a única coisa que ele precisaria para acabar com o herói. Mas naquele ponto, tudo que passava na cabeça do King é que ele sabia que nem de longe aquilo era o suficiente para parar a espada dele. Mas como o samurai acreditava que aquilo era um desafio do King, ele decide mostrar um pouco das suas habilidades e no mesmo instante ele fatia uma maçã que estava passando na esteira em vários pedacinhos bem pequenos, o que deixa o King ainda mais assustado, o que consequentemente faz o seu motor bater mais alto. Mas enquanto o King estava completamente apavorado, o Samurai Atomic estava completamente bravo, e nisso ele chama o King mais uma vez para sair do restaurante, o que até mesmo assusta os seus discípulos, afinal ele estava sendo muito insistente, e nisso eles começam a se questionar se ele pretendia provocar o King até ele mostrar o seu verdadeiro poder. Mas nesse ponto o King acaba aceitando e eles saem para fora do restaurante. Chegando lá, o samurai diz que eles não devem ficar de enrolação, então o King deve atacar ele como se ele fosse um monstro, e enquanto dizia isso ele liberava uma aura muito intensa. Mas o King não dizia uma única palavra, mas ao mesmo tempo ele não conseguia parar de pensar do porquê ele era tão insistente. Ele não sabia lidar com aquele tipo de pessoa, afinal ele nem mesmo o conhecia, e ele já chegou cheio de acusações, perguntando se ele realmente era forte. E nesse ponto o King fala pra si mesmo que claro que não, que ele é fraco, e que tudo que ele realmente queria fazer naquele momento era gritar por desculpa. E enquanto viu o samurai sacando sua espada, tudo que ele conseguia pensar era que queria muito que alguém ajudasse ele. E junto a isso, os alunos do samurai começavam a analisar a postura do King, enquanto um dizia que ele estava cheio de aberturas, o outro não sabia dizer ao certo se aquilo realmente eram aberturas na postura dele. Mas nesse ponto, o terceiro discípulo interrompe eles e fala que não, que só parecia que o King tinha aberturas, mas se eles olharem bem, o corpo dele tá tremendo
bem aos poucos, mas por dentro ele tem uma grande intenção assassina, e nisso ele acaba sendo questionado se aquilo tudo era somente uma armadilha do King. Se aquilo tudo então era somente uma grande atuação do King, automaticamente o outro discípulo responde que sim, uma única investida errada e vai acabar em um severo contra-ataque, que até mesmo o Mestre Atomic também já tinha notado isso e por isso ele não estava se movendo. E galera, o pior é que o Samurai Atomic realmente tinha notado essa suposta armadilha do King, estava paralisado, afinal aquilo era um impasse, ele não podia atacar o King porque podia receber um contra-ataque do herói. Mas no fim, galera, não tinha nenhuma armadilha, o King realmente só estava com medo e por isso não estava se mexendo. Mas nisso o Atomic grita questionando o King como ele iria responder àquilo e no momento em que ele vai avançar contra o herói, o King grita pedindo para ele parar e junto a isso começa a inventar uma desculpa totalmente sem sentido e 100% esfarrapada. E nisso ele questiona o herói perguntando se ele já esqueceu que era terça-feira, o que obviamente faz o samurai ficar sem entender nada, mas junto a isso o King segue falando e diz que o pupilo do herói já tinha notado, mas obviamente ele não tinha notado nada, afinal não tinha nada o que notar. Só que usando essa brecha, o King rapidamente dá as costas a eles e diz que já não tem mais o que dizer e que se ele realmente quiser continuar lutando, que venha um outro dia, mas obviamente o samurai não vai deixar ele se safar tão fácil e pergunta do que raios ele tá falando. E nisso o King começa a mandar uma desculpa ainda mais estranha e diz que a composição da atmosfera é de 8 partes de nitrogênio e 2 partes de oxigênio e que também tem dióxido de carbono, metano, hélio e cálcio, letaron, podalto e etc. E que quando ele reage ao bonilizane ele pode causar o fenômeno José. Só que no entanto, nem todo mundo sabe que também existe um pouco de Iguatsin e que como quinta-feira passada foi lua cheia, ele vai ter um efeito de duplo agachamento e aqueles que são mais perceptíveis já começaram a notar aquilo e bem, se tu não entendeu nada, relaxa que tu não foi o único e nem mesmo o Samurai Atomic entendeu essa desculpa do King. Mas obviamente, escutando tudo aquilo, todo mundo tava suando frio e completamente surpreso com toda aquela história do King. Nisso o King finaliza questionando ele se pelo menos eles já ouviram falar da reação de Fouzin e Bring. E obviamente todo mundo responde que não, e enquanto começa a andar ele diz que o ponto é, caso eles lutem agora, uma catástrofe pode acabar acontecendo, então é melhor eles deixarem isso para um outro dia. Mas antes de conseguir ir embora, o samurai pede pro King parar, mas o King mais uma vez interrompe ele e diz que não quer que tenha mais vítimas imprevistas, com o mundo do jeito que já tá, aquilo não pode acontecer naquele momento. E ele fala isso, galera, porque esse encontro rola pouco depois da saga dos monstros, e o King fala que nesse ponto eles têm coisas mais importantes para fazer, afinal eles dois são heróis, o que faz o samurai atômico ficar de queixo caído, mas antes do King ir embora, mais uma vez ele pede para ele esperar. Mas nesse momento ele fala que o King tem razão, mas antes que ele fosse embora, ele queria pedir uma coisa para o herói. Segurando uma maçã que ele pegou no restaurante, o samurai pede pro King cortar ela, e mesmo com o King dizendo que não tem nenhuma experiência com a espada, o herói insiste. E diz que ele tem uma habilidade especial, que é, quando ele vê a forma que alguém corta alguma coisa, ele consegue saber a forma que a pessoa vive a sua vida, e que foi assim que ele escolheu os seus discípulos, então ele tá interessado em ver como um homem como o King corta as coisas. Que o King, por favor, corte aquela maçã pra ele ver, e nisso o King segura a katana do herói, se ajoelha de frente à fruta e todos ficam ali na expectativa pra ver o ataque dele. E nisso o King segura o cabo da espada e fica naquela posição por 2 minutos, sem fazer nenhum movimento. 2 minutos e 15 depois, ele abaixa a espada e 2 minutos e 45 segundos depois, ele lentamente a coloca no chão, se levanta e sai andando. E quando ele dá as costas, ele começa a pensar que ele não conseguiu nem mesmo desembainhar a espada do herói, que ele só ficou naquela posição até seu braço cansar, e que ficar sendo encarado enquanto fazia aquilo só pioravam as coisas, mas já não tinha mais o que fazer. Naquele ponto, mais um blefe ele seria descoberto. No entanto, era o fim, ele fez tudo o que ele podia, e ainda de costas pro herói, o King seguia pensando que ele com certeza estava encarando ele, mas ele não tinha nem mesmo coragem pra virar pra descobrir. E nisso ele começa a caminhar lentamente, obviamente os discípulos do herói correm em direção ao samurai e questionam ele de que o porquê ele estava deixando o King ir embora, sendo que ele não fez nada, mas quando eles olham pro Atomic, ele estava completamente paralisado e suando frio. E nisso ele começa a pensar que ele nem mesmo conseguiu ver o corte do King, pra falar a verdade ele não conseguiu ver qualquer movimento e pior, a maçã não tem qualquer sinal de ter sido cortada, suas duas partes se juntaram perfeitamente, e que mesmo ele só conseguia desviar de órgãos e vasos sanguíneos importantes, mas aquilo era completamente diferente, era a primeira vez que ele conseguiu ver alguém cortar entre o espaço de uma célula e outra. Se ele tivesse conseguido lançar um corte superior ao seu corte atômico já seria impressionante, mas aquilo era impensável, e que naquele ponto ele não tinha cortado só a fruta, mas também os olhos de quem duvidou, e um
corte perfeito que manteve a sua linha com maestria, e nisso ele segue pensando que se aquilo era ele sem ter nenhuma experiência com espada, ele era um verdadeiro monstro, alguém realmente incrível. Só que na verdade, galera, o King nem sacou a espada, tudo isso é coisa da cabeça do samurai Atomic, mas depois de devagar tudo isso, ele começa a rir e diz que faz muito tempo que ele não encarava tamanha vergonha, e que não era hora dele testar ninguém, até porque no fim parece que ele também é só um filhote, então ele deve recomeçar todo o seu treinamento e questiona seus discípulos se eles ainda vão querer o seguir. E paralelo a isso, o King só conseguia pensar que é bom eles não estarem atrás dele, então é melhor ele comprar um remédio pro estômago e ir embora pra casa logo. Mas agora é contigo, comenta aqui embaixo aí o que tu achou desse confronto do King com o Samurai Atomic. E bem, se tu gostou do vídeo, desce a tela rapidinho aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim tu sempre vai ser notificado quando sai vídeo novo e não vai estar perdendo os futuros conteúdos que vão estar saindo aqui. E bem, já que tu já assistiu até aqui, pega o embalo e continua assistindo, eu vou estar deixando 2 vídeos muito bons aqui na tela pra ti, dá uma olhadinha lá, eu tenho certeza que tu vai curtir. A gente se vê lá ou numa próxima.